bem? Toda a confusão criada por Ricardo Lewandowski é um verdadeiro absurdo, porque a Constituição é muito clara e faço questão de lê-la. O parágrafo único do artigo 52, ele diz o seguinte, que a decisão será proferida por 2/3 dos votos do Senado Federal, ou seja, 54 senadores, isso sou eu que estou falando, né? 54 senadores, a perda do cargo, no caso é o afastamento definitivo da presidente, com inabilitação por 8 anos para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis. O que é importante aqui? Inabilitação é a perda do cargo com inabilitação, ou seja, não é com a perda do cargo e a inabilitação, não, é com, está no texto constitucional. Ou seja, quando você vota uma vez só. Ela, portanto, Dilma deveria ser, caso aprovado o impeachment, afastada definitivamente e inabilitada por exercício de funções públicas por 8 anos, algo que nós estamos repetindo há semanas aqui. Não são 2 votações. É incrível que um presidente da Suprema Corte Brasileira não conheça a Constituição e não entenda a diferença entre e com. Ele quer fazer, ele vai desdobrar a votação de forma absurda, porque a Constituição é clara. Ele tem temor, segundo ele, que alguém atravessasse a praça dos seus poderes, um petista, e fosse pedir a suspensão do julgamento do STF. Ninguém concederia. Por que ninguém concederia? A Constituição é clara. Ele está usando o regimento do Senado. Mas há uma hierarquia das normas legais. Sempre no topo está a Constituição. Depois segue leis, decretos, normas, o próprio regimento do Senado. Mas sempre o que precede a tudo é a Constituição. E a Constituição é clara. Ela diz com inabilitação e não a habilitação, ou seja, além da perda do cargo, você fica inabilitado. Não são 2 penas, é uma só. E o exemplo de 1992 é muito claro. Lá, no caso, o presidente afastado renunciou. Mesmo assim, o Senado resolveu inabilitá-lo. Aí, o questionamento levantado pelo senador Fernando Collor era absolutamente correto. Ele recorreu ao Supremo, empatou 4-4. Aí o Supremo, em dúvida, é sempre pro réu. O Supremo resolveu convocar 3 ministros do STJ. E aí ele perdeu lá, o Fernando Collor acabou perdendo. Em resumo, o que está sendo encaminhado por Ricardo Lewandowski fere, mas claramente, a Constituição Federal, o artigo 52, parágrafo único.